Com o aumento da tecnologia, o modo de interação evoluiu muito. A gente não precisa mais estar no mesmo lugar para conversar com alguém. A gente só precisa estar conectado numa internet, com celulares ou computadores. Mas e para aquele que quer conversar com uma pessoa pessoalmente e que não consegue por algum medo, timidez ou trauma? Bem, esses são assuntos muito difíceis de lidar, por isso que hoje eu vou conversar com uma especialista, uma psicóloga, para entendermos um pouco sobre isso e saber se você também, aí no outro lado, também passa por isso e podemos resolver esse problema que pode estar comandando a sua vida. Então, meu nome é Nicaral, espero que curta esse vídeo. Então, pessoal, hoje estamos com a Natália Soares. Fala um pouco de você. Então, meu nome é Natália Sório, eu me formei aqui no Sesusc e eu estou atendendo agora num consultório particular no centro, né? Tem algumas redes sociais que depois eles vão passar para mim, meu telefone. Quem tiver interessado, é só me procurar, né? Eu auxilio vocês. Vamos falar um pouco sobre esses medos, essa timidez e como a tecnologia ajuda ou atrapalha. E acho que você é a pessoa mais adequada para isso. Preparada? Sim? Esses medos que nós temos, medo de se socializar, o medo, essa timidez talvez de conversar com outras pessoas, existe a procura de profissionais para tratar isso ou é um tabu ainda para as pessoas? Agora já existe mais procura, sim, principalmente em situações que as crianças, né, têm esse problema, então os pais levam, né, as crianças para o setting terapêutico, né, para a gente ajudar essa criança a ultrapassar esse problema que ela tem, né. É importante até, né, ressaltar, né, nessa pergunta, assim, que é importantíssimo a gente respeitar o tempo de cada pessoa, né? O tempo da criança, não forçar a criança a se socializar, né? E com paciência. O adulto também, né? Da mesma forma, né? Forçando, assim, fica pior para ele, né? Já é difícil, né? Para quem é tímido, para quem tem medo. Então, imagina só quando a gente força ainda. A pessoa fica mais ansiosa ainda. Você diz que criança, adulto tudo bem, mas criança tem uma idade que o pai já se preocupa para poder levar para um profissional ou depende muito? Depende, né? Nós somos pessoas, cada um com suas características, seres múltiplos, complexos. Então, o negócio é ficar atento se tem prejuízo para aquela criança, né? Para um adulto também. Tu tem que perceber, só que aí no caso da criança, os pais percebem, né? Não quer socializar de maneira nenhuma, não quer ir para aula porque tem um trabalho para apresentar. Isso acontece com adultos também, né? Dá prejuízo, né? Causa um sintoma na pessoa. A pessoa não consegue viver, né? Fazer as coisas da maneira que deve ser feita. Então, aí, nesse momento, quando observado isso na criança, sim. Né, no adulto, em algum amigo, né, então é sempre bom procurar um profissional, né, que tenha a ferramenta adequada para ajudar. Você estudou aqui no Sesusc, formada quando? Em 2018 me formei. E alunos, colegas, também tinham esse medo, talvez, de apresentar trabalho, ou talvez de interação, sabe? Que às vezes nós temos alguns colegas que conversam facilmente e outros que são mais retraídos. Então, na hora de fazer um trabalho, ele fica na dele. Sim. Tu teve colegas em psicologia que eram muito retraídos e teve que ir se destravando com o tempo? Tive, né? Eu sempre costumo brincar, né? Que psicólogo é normal. Nós somos pessoas normais. Cada um com suas características, né? Então, tive colegas que, na hora de apresentar, foram para o banheiro, nunca mais voltaram, né? E aí, as outras colegas saíram atrás, a pessoa estava vomitando, de nervosa, tudo, né? Eu mesmo tenho os meus medos. Quando eu cheguei aqui, eu não te conhecia, tu não me conhecia, né? Sim. Então, a gente fica tímido, né? A gente também tem isso, trava, né? Né? A gente fica com vergonha, né? E aí, depois isso vai começando a fluir. O problema é quando a pessoa não consegue de maneira nenhuma ultrapassar isso, né? Mas tive sim, vários colegas, né? Mas a gente vai... É aquela questão, se tu tá com medo,
tu vai com medo mesmo, tu tem que tentar ultrapassar isso de qualquer maneira, assim, pra... Agora a gente fala muito de medo, mas medos, timidez, ou até podemos botar traumas. Quando tu sente que é medo de socializar por, talvez, não souber falar alguma coisa, ou rejeição, e essa timidez de conversar com uma pessoa que gosta e tal, até quando é medo, timidez, até quando é um trauma que já veio de algum outro lugar? Sim, aí tem diferenças, né? O medo geralmente é pela questão da rejeição mesmo. Sim. Eu tenho medo de falar alguma coisa errada e a pessoa vai focar no errado, né? Negativamente. No né? negativo. A timidez também tem isso, né? Eu costumo falar que as pessoas são autoconscientes do tempo todo. Tu tá prestando atenção na pessoa que tá te olhando e já tá pensando no que ela tá pensando e aquilo ali já te trava, já te dá um bloqueio, né? Então, o medo é mais da questão de rejeição. Sim. E a gente tem que pensar o seguinte, a gente não está aqui para agradar todo mundo. Sim. A gente vai errar, porque todo mundo é ser humano e erra. E é isso, né? Ultrapassar, errou, pede desculpa, continua, né? Não ficar se diminuindo, né? Por causa disso. Como até falam, nem Jesus agradou a todos, né? Nem Jesus, e a gente não tem que agradar, e tudo bem a gente ficar nervoso, e tudo bem a gente errar, né? A gente tem que ter autoconhecimento e não prejudicar a nossa vida. Por exemplo, o que eu estava falando antes, né? É tão grande que a pessoa não consegue interagir, nem apresentar um trabalho. Eu também não gostava muito de apresentar trabalho na frente de todo mundo, mas eu... Conseguiu. Tinha que ir, né? Deu certo. Deu certo. Me sinto meio desconfortável? Me sinto, mas eu preciso disso, a gente precisa interagir, né? Tu sente algum caso que tu já conversou com alguém que tu sente que pode ser talvez uma genética, algo que vem dos pais, ou tu acha que é mais durante a vida, tipo, como falar, a rejeição pode te dar esses medos. Sim. Então, o externo te ajuda. Mas será que a pessoa já nasce, talvez, com isso? Tu tem algum conhecimento sobre isso? Olha, assim, tem um pouquinho de genética e tem um pouquinho de meio. É sempre metade, metade. Mas, assim, é importante saber o seguinte, os pais, né, eles passam valores e crenças para nós, né? Então, a partir desses valores que eles passam para nós, a gente aprende a ser humano e a socializar ali. É a nossa primeira escola de socializar, é a nossa casa. Então, se os pais são mais retraídos, não gostam de falar com os vizinhos, não gostam de interagir com as pessoas, não te deixam, desde pequeno, interagir com as pessoas, né? Quando tu chegar numa certa idade que tu tiver que ir para o mundo, né, interagir, vai ficar mais difícil, né? Então, é mais pelo fato disso, né? Do que é aprendido, né? Qual é o valor e crença que tu aprende com teus pais, né? Com a tua família, com as pessoas ao teu redor. Então, no caso, uma família talvez mais rígida, uma família que mais pressiona e pode causar esse, não sei se trauma posso chamar nesse caso, mas esse medo, talvez, da pessoa... Na família sou assim, então depois que eu cresci, fui para outro lugar... ou fui para a faculdade, eu continuei com isso. Então, a família pode ajudar ou atrapalhar realmente, para tu realmente ter um medo social. Pode. A família, a gente tem uma ideia que seja uma família perfeita, bem estruturada, tudo. Às vezes não é, às vezes a gente vem de famílias tóxicas, né? O pai é rígido, ou a mãe é rígida, ou... Cada vez que tu erra, tu é rechaçado por um erro, só focam no erro, te comparam com outra pessoa, né? Te comparam com outra criança o tempo todo. Então, com certeza, tu vai ficar com prejuízo aí, né? Então, com certeza, influencia drasticamente a família da gente, porque o primeiro contato que a gente tem social é a nossa família. Vergonha, timidez, se relacionam de algum jeito ou são totalmente diferentes uma da outra? Elas podem se relacionar sim, são diferentes, né? A vergonha é mais uma emoção que a gente tem. Tu não precisa necessariamente ser tímido para ter vergonha, tu pode ser uma pessoa super extrovertida e qualquer pessoa, na verdade, na vida já sentiu vergonha alguma vez ou outra, sim, né? Então, e é importante saber que a vergonha, ela dá vergonha, tu sente essa vergonha e ela passa. A timidez já é uma característica da pessoa, né? Individual da pessoa.
Então, é mais no âmbito de uma característica mesmo, que também, com bastante trabalho terapêutico, a gente consegue vencer algumas coisas. O que tem também de diferente, né, que eu poderia falar disso, é que a timidez demais, ela pode se transformar numa fobia social, né, que é um medo exacerbado, né, que se tem. Então, aí a pessoa começa a travar, a pessoa começa a faltar compromisso, a pessoa não vai apresentar o trabalho, pede para o colega para fazer toda a parte escrita e para o colega apresentar, começa a falar coisas para o professor ou passa mal na hora da apresentação. Aí já tem que tomar um maior cuidado, se perceber e procurar ajuda quando estiver nesse estágio, assim. Assim, tem gatilhos que tu consegue enxergar numa pessoa para sentir que ela tem esse medo de socializar ou timidez? Tem gatilhos que tu encontra na pessoa e você vai falar de cara, temos um problema aqui. Olha, aí assim, é complicado eu falar dessa forma porque a gente é diferente, né? Uma pessoa é diferente da outra, né? Não temos manual de instrução para gente. Somos seres complexos, né? Então, os gatilhos que se pode perceber é quando a pessoa tem um prejuízo mesmo, né? Quando tu vê que a pessoa está sofrendo com aquilo, que causou um sintoma para a pessoa, né? Que a pessoa não consegue caminhar, patina no mesmo lugar, não consegue sair daquilo. Então, são essas percepções aí que é importante estar atento, né? E mais que isso, a pessoa tem que se perguntar, me atrapalha a minha vida isso? Sim. Como seria se eu não fosse uma pessoa tão tímida, se eu conseguisse apresentar o trabalho, né? É que volta aquela primeira pergunta, será que essa pessoa encontra um profissional para ajudar isso? Sim, sempre tem, sempre encontra, né? É sempre válido o autoconhecimento. A gente refletir sobre os nossos medos para poder seguir em frente, né? O profissional tem ferramentas adequadas para isso, né? E aí a gente consegue seguir e ajudar as pessoas. Agora, assim, ó, eu já ouvi pessoas me falando que quando sai na rua, vê aquela multidão de pessoas, se perde, se confunde, fica com medo, fica tonto. É normal isso ou ter algum trauma, medo? O que exatamente podemos dizer sobre isso? Pois é, aí a gente teria que verificar esse caso mais a fundo, né? Para saber direitinho o que é. Porque também, assim, eu passo mal também em ambientes muito lotados, mas me falta o ar, já é um sintoma físico. O sintoma psicológico é o agorafobia, o nome desse medo é agorafobia, né? Sim. Que tu tem medo de multidão, tem medo de pegar um ônibus lotado e aí acaba não pegando, faltando... Muito normal? Hã? É muito normal isso? Normal não é, né? Mas, assim, tem aumentado os casos. Eu acho que mais pela violência, às vezes, do mundo também. Que a agorafobia está ligado também a síndromes do pânico, que a pessoa que já teve alguma crise do pânico, né? Aí acaba achando que pode voltar aquela sensação no meio daquele tanto de gente, sabe? Sim, então, e como a gente vive num mundo que cada vez mais a gente vê notícias, assim, que são horríveis, né? De assalto, de morte, de um monte de coisa assim, a gente fica criando uma paranoia, né? Na cabeça de cada um. É uma paranoia, assim, geral, né? De todo mundo. Então, a gente acaba ficando com esses medos na gente também, né? Agora, eu quero num ponto onde é muito século XXI. Tecnologia. Tecnologia está aí, celulares, computadores. Conversamos com as pessoas o tempo todo. A tecnologia realmente ajuda a conversar, a se socializar? Ou ainda tu acha que tem muitas pessoas que não conseguem, travar ainda muito? Então, isso daí também depende de pessoa para pessoa. Se a tecnologia for usada com responsabilidade, ela pode ajudar a pessoa a conversar, né? Tu pode usar a tecnologia como ferramenta para te ter um contato social, porque é mais fácil atrás de uma tela, né? Da tela do computador ou do celular, né? Mas não pode esquecer que tu tem que levar isso para o mundo real, né? O que não pode acontecer é tu ficar focado só no mundo das redes sociais, né? Da tecnologia,
como fuga, que muita gente faz isso, né? Com jogos também. Às vezes fica jogando, porque a vida... Porque assim, um computador ou celulares, é muito fácil a pessoa mandar uma mensagem, é muito fácil a pessoa conversar com outra, porque não está vendo a reação da pessoa, o rosto da pessoa, como que ela está agindo, até uma rejeição na hora. Então, talvez seja mais fácil para a pessoa simplesmente mandar uma mensagem. Sim, é mais instantânea a resposta, né? Talvez tu não sinta tanto, mas também tem um prejuízo aí, né? Porque tu não vai receber aquele olhar, né? Tu não vai poder identificar isso. Mas é que dá medo, né? Tenho medo, mas a gente tem que ultrapassar esses medos, porque é que nem, por exemplo, um Tinder da vida, né? Da vida, é melhor talvez para conversar com uma pessoa ali, porque numa balada tem a música, tem as outras pessoas. Berra. Berro, é o rock and roll, sei lá, qual é o tipo de balada, né? Aí num Tinder tu pode ter, né, essa conversa e tal, só que tem pessoas que não conseguem partir para o mundo real. A pessoa marca o encontro, a pessoa fica dando desculpa. Passa 1 ano, passa 2 anos, passa 2 anos às vezes e a pessoa não consegue ter essa iniciativa com o medo da rejeição. Isso daí não pode acontecer. A gente tem que pensar que ser rejeitado uma hora ou outra na vida é normal. A gente rejeita também, a gente diz não para pessoas. Isso não quer dizer que a gente não tenha valor quando a gente é rejeitado, né, por uma pessoa. O santo não bateu. A pessoa não está afim naquele momento, está numa fossa, está passando por um problema. Ou tu, às vezes, quando não quer alguma pessoa também, né? Não quer dizer que a pessoa seja feia, tu odeia a pessoa, não. Ninguém agrada todo mundo, é normal, né? E por que que as pessoas, às vezes, se focam nisso e acabam nem tentando, né? Tá, tu recebeu um não, beleza, tudo bem. Não quer dizer que tu não tenha valor. Parte para outra. É tão importante assim aquele não para ti, é que tem gente que só se prende naquele não, né? Sim, e aí nem tenta, nem tenta. Tente conversar com as pessoas. Então, a tua parte ali, profissional, tu vai chegar e vai conversar com a pessoa, colocar isso na cabeça dela, me pede uma coisa. O quê? Não. Entende? Tu vai já negar a pessoa, pra quê? Pra mostrar pra ela que nem tudo é assim. Tu já tem esse trabalho com ela, tu já... Mostra pra ela que nem tudo é assim, às vezes vai receber um não, então quando tu tá trabalhando com a pessoa E tá tudo bem receber um não, sabe? A gente tem que aprender a lidar com isso e saber do nosso valor, né? Eu não coloco nada na cabeça das pessoas, as pessoas refletem sobre o que elas são, sabe? Sobre o que é importante pra ela, né? Por que essa rejeição doeu tanto? Talvez a pessoa às vezes recebe 10 elogios, mas uma crítica, ela fica com aquela crítica ali, né? Que solo fértil se criou ali, que essa crítica conseguiu, assim, criar raízes, né? As pessoas falam muito nisso. E de que modo as redes sociais ajudam na interação? Ajudam, como eu tinha falado antes, como ferramenta, né? Para te puxar um papo, para te começar a conhecer pessoas. Na rede social, tu acha pessoas com o mesmo gosto musical que o teu, pessoas que têm a mesma afinidade em algumas coisas, então isso facilita, né? Tu não precisa procurar essas pessoas, né? Elas estão ali. Nesse lado, facilita para a pessoa que quer mostrar o seu trabalho, né? Divulgar o seu trabalho. Então, essa parte da rede social é maravilhoso. Chama as comunidades, né? As comunidades que nós fazemos. Sim. Né, de tu poder auxiliar mesmo e divulgar o teu trabalho. Isso é maravilhoso, né? Não tem que pagar nada e tu tá ali, né? Então, esse é um lado bom. Um ponto positivo que a tecnologia pode nos ajudar. Um ponto positivo para a psicologia também é que hoje em dia a gente já tem regulamentado no CRP, né, de psicologia, no Conselho Regional, o atendimento online. E isso daí é super novo, né? Super válido e tá com bastante gente fazendo. A procura tá grande. Muita procura, né? É muito bom. A pessoa que por alguma impossibilidade não possa sair de casa, a pessoa que foi morar em outra cidade quer continuar com o mesmo psicólogo porque tem aquele vínculo, né? Então, isso daí é uma coisa totalmente nova que a tecnologia ajudou muito, né? As pessoas, né? A pessoa não sente a falta de ter o psicólogo ali? Depende do trabalho feito. Tem gente que prefere até,
Mas assim... Eu prefiro, tô pagando, eu quero psicólogo na minha frente. Mas o atendimento é por vídeo também, né? Não é... A gente precisa olhar a pessoa, a maneira como a pessoa age, como a pessoa reage, o olhar da pessoa. Se a pessoa ri contando uma coisa triste... E se a internet não for boa? A pessoa vai mas travada. isso daí a gente tem que ver tudo antes, assim. A gente tem que seguir certas regras. Uma das regras é que a gente esteja num lugar que a internet seja boa, né? E que tenha um ambiente, assim, adequado para a pessoa poder mergulhar nela mesma, né? Não ter interferência. Então, vou marcar esse horário contigo, eu também estou num lugar reservado, ninguém vai me incomodar aqui. Então, a pessoa também tem que ter tem que seguir essas recomendações, senão não adianta. Imagina a internet travando, não tem como, tem que estar num lugar que seja boa a internet, assim. Para muitos, simplesmente tenho vergonha, tenho medo, sou tímido. Só sair falando que resolve. É tão fácil assim? Ou realmente, não, procura um psicólogo, procura uma ajuda, que talvez seja uma coisa um pouquinho maior? Pois é, aí quem tem que falar se é fácil ou não é a pessoa, né? A gente julgar as outras pessoas, eu consigo falar, como é que a pessoa não consegue? Não é bem assim, gente. A pessoa vem, às vezes, da família rígida, que eu falei, né? Tu teve uma família totalmente de boa, estruturada, todo amor e carinho, respeitavam você. Teve gente que não veio de família assim, veio de uma família tóxica. Então, não é bem assim. O que a pessoa pode fazer? Ela pode ler sobre isso, conversar com pessoas que também têm o mesmo problema para trocar experiência, mas um profissional é sempre um profissional. O profissional tem técnicas, né, adequadas para fazer você superar isso, para você entender de onde vem o seu medo também, o que é muito importante, a origem, né, da onde vem isso. Assim, agora, para a pessoa que está em casa, a pessoa que está em casa e não tem ainda um profissional, tem técnicas que a gente pode praticar em casa que pode ajudar a gente a ter uma interação melhor com as pessoas, ou sair conversando e tal? O que tu acha? Sim, tem técnicas. Uma delas é tu aceitar os convites e sair de casa. Isso é ótimo, é uma boa técnica. Então, tu tem que domar o teu cérebro para ter pensamentos positivos também, não pensar no negativo, não pensar na rejeição e simplesmente sair, ir para esses lugares, né? Aceitar os convites, uma confraternização da firma, um amigo que chama para o café, sabe? Vá, né? Saia de casa. Outra técnica também O que tu acha da pessoa ficar na frente do espelho e falar: você é bom, posso falar com você, vamos conversar. Sabe, tem pessoas narradores de futebol, que eles ficam na frente do espelho só falando, narrando ali um futebol na frente, conversando com ele mesmo. Isso ajuda na dicção, né? Ajuda talvez, Sim. Não sei se a pessoa falando consigo mesmo, ela vai talvez treinando o jeito de falar, para talvez não travar na hora de conversar com alguém. É perfeito essa colocação. A gente, às vezes, ai, que bobo, né? Vou ficar falando sozinho. Não, treina. É ótimo isso, é perfeito. Né? Pra gente vir aqui hoje, a gente teve que treinar um pouquinho, né? Ver as perguntas que eu ia falar, tive que pensar sobre elas, falar para mim mesma, ajuda pra caramba. Isso é uma técnica, na verdade, né? Você dá o roteiro que nós temos para responder e, no caso, eu para perguntar. Sim, é verdade. É muito boa essa técnica, na verdade, muito usada e adianta muito, né? Tipo, pelo menos, assim, tu pode estar envergonhada, né? Mas tu tá segura sobre aquilo que tá falando, né? E é uma técnica maravilhosa. Tem apresentação de trabalho, né? Ah, não gosto. Pô, vou falar, vou apresentar para minha mãe, vou falar no espelho, Família, vou falar pro sim. cachorro, fala pro papagaio, fala para qualquer pessoa. É bem válido. O papagaio repete, tem que tomar cuidado. Toma cuidado. Não pode se atrapalhar, não pode levar o papagaio no lugar. Tipo isso. Obrigado, Natália. Tudo bom. Foi uma honra conversar com você. Com certeza ajudou muito a resolver muitas das nossas dúvidas. As redes sociais da Natália vão estar aqui embaixo na descrição. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curta o vídeo, compartilhe em redes sociais. E até a próxima, pessoal. Valeu. Valeu, gente. Tchau.